Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Aqui onde nós aprendemos conteúdos de forma simples e também apresentamos de forma simples. Hoje vamos analisar uma partida que surgiu com E4 e a defesa foi uma francesa. E a defesa francesa, desde o princípio, ela busca um equilíbrio no jogo. Ela se defende o tempo todo, já está dizendo que é defesa, mas esperando uma oportunidade para atacar, uma oportunidade para ganhar vantagem de espaço, vantagem de material, uma oportunidade para aplicar um tático e ficar melhor na posição e vencer o jogo. Então a partida teve seu início com E4 e a resposta da francesa é um E6, onde procura manter uma estrutura de peões bem elaborada, uma estrutura de peões que possa combater com igualdade, com equilíbrio, a abertura do peão E4. Então as brancas jogaram D4 e elas responderam que é característico da defesa, isso aí, com D5. Pode haver a captura do momento? Pode, mas as brancas optaram por desenvolver peça, que o desenvolvimento de peça é super importante. Agora a defesa francesa manda um recado: jogue com precisão, jogue sem errar, porque se errar, será punido. E quando joga cavalo C3, vamos procurar fazer a ruptura. C5, propondo a troca. E não capturou, mas preferiu abrir logo o peão D. Capturou o peão D, D5. Procurou abrir a estrutura do peão de rei, fazer uma ruptura e deixar a coluna do rei aberta. Mas pode ser capturado, só pode ser capturado com o peão de E. E foi lá e capturou. E captura D. E captura D. D captura C. E prosseguiu. Mas nessa posição, o condutor das peças negras, que está jogando a francesa, resolveu, ao invés de capturar, fazer um ataque ao cavalo. Então joga D4. Ameaçou o cavalo. Sabe aqueles lances intermediários que existem no xadrez? O cavalo está ameaçado, ele vai ter que sair, não pode ficar. Mas antes de sair, ganhou um tempo, as brancas ganharam um tempo. E jogaram bispo, olha, dando cheque. Bispo B5, cheque ao rei, bispo B5. Como defender? Pode colocar o bispo e pode defender com o cavalo. E jogar exatamente cavalo C6, defendendo o cheque. E o cavalo está ameaçado. Foi aqui onde houve o erro fatal das brancas. Então, o cavalo fugiu, mas o bispo pagou a conta. O cavalo fugiu, mas quem sofreu como bode expiatório foi o bispo. O cavalo fugiu para E4. E quando o cavalo foge para E4, dê uma olhadinha na posição. Observe como você faria jogando a francesa para ganhar uma peça. Como? Olha a dama,
5, cheque. E o rei vai ter que defender, se defender. Então o bispo dama 5, cheque, bispo D2 e o bispo está perdido. Ó, dama, captura, B5. Agora percebam uma coisa. Vamos voltar só um pouquinho esse lance. Cavalo está ameaçado, o bispo está cravado, então está nessa posição, certo? Quando o bispo ameaça C6, aqui chama-se a cravada. O cavalo não pode sair da frente. Então, o que foi que faltou? Comunicação. Vamos fazer de conta aqui, né? Fazer de conta que essas peças falam. Então, o cavalo está ameaçado e o bispo está ameaçando o cavalo, cravou o cavalo. Então, quando o bispo crava, o cavalo imediatamente deu um salto, fugiu, mas faltou comunicação. Vamos dizer que eles falem e o cavalo poderia ter dito, olha, primeiro, vai lá, captura o bispo, o cavalo dando cheque, captura o cavalo ao bispo. Quando você capturar, o rei vai estar em xeque. Então, se o rei está em xeque, o peão vai capturar o bispo, então eu vou ter como me movimentar, vou ter como fugir. Mas não houve a comunicação, cavalo é cavalo, né? Então o cavalo saiu, fugiu e o bispo pagou a conta. Já ouviram aquela expressão que diz assim, bom, tu faz teu débito, tu compra o pato, mata o pato, cozinha o pato, come o pato, e quando o dono do pato vem cobrar, sou eu quem vou pagar. Então sou eu quem paga o pato? Foi isso que aconteceu. O cavalo fugiu e o bispo pagou a conta. Serviu de bode expiatório. Olha lá. Cheque. Aí defendeu e o bispo ficou perdido. A dama capturou o bispo. Com a vantagem de uma peça, a partida fica fácil, né? A partida fica fácil para as pretas. Aliás, é para as pretas. E a dificuldade agora, o problema ficou para as brancas. Então, até aí é para nós entendermos que quando, nesse momento, nessa posição, é quando a ordem importa mais do que a ideia. Você tem uma ideia, tem peças aí que estão posicionadas e sua ideia tem que levar à frente, mas tem que ser coordenada de forma correta. Não inverta as ordens. Primeiro peça A, depois peça B, depois peça C e aí por diante. Porque se inverter a ordem, a ideia não vai servir para nada. Foi isso que aconteceu. A ordem foi invertida. Então, primeiro deveria ser o quê? O cheque. Primeiro deveria ser o cheque. É o bispo ter capturado o cavalo, dando cheque. E depois o cavalo fugiria. Mas quando ele foge antes do cheque, acontece que o bispo paga a conta. A peça fica perdida. É como se o cavalo ali estivesse em pânico, eufórico, estou ameaçado, tenho que fugir. E enquanto ele foge, o bispo fica esquecido. Não esqueça as peças. Essa questão do bispo esquecido, nós chamamos isso de peça pendurada. Fugiu, a peça ficou pendurada, então perdeu a peça. E a francesa não perdoa, a francesa não perdoa erros de ordem. Não inverta a ordem, porque perde a partida. Mas assim mesmo, as brancas, na desvantagem de uma peça, ela disse agora eu tenho que ir para o xadrez, chamado, né, o xadrez de esperança, o xadrez de fé. Não tem xadrez de fé, tem xadrez de habilidade, xadrez de estratégia. Mas e aí? Agora eu vou apelar para que o adversário erre. Eu já cometi esse erro, se ele errar, eu aproveito também e equilibro o jogo. E mandou um A4 ameaçando a dama.
A dama agora vai ter que fugir. Para onde essa dama vai? Tem muitas casas para ela fugir. Tem A6. A6 aí ela vai manter o controle da diagonal. Esse A6. Ela tem outra casinha para fugir? Tem. Aonde seria a casa da fuga? Bom, só tem duas, tá? A6 e C4. Então ela vai e foge para C4. Não tem outra. Não pode capturar, né? Que a torre defende. E quando foge para C4, lá vem ataque em cima da dama. Será que essa pressão, esses ataques que as pretas estão sofrendo, vai ser suportável? Está ganhando uma peça. Mas de repente, quem sabe o xadrez da esperança, o xadrez da fé possa funcionar nesse momento? E joga um B3 ameaçando a dama. Agora é só fuga, é só ameaça, é só pressão. Tem que procurar jogar com precisão, porque se não jogar com precisão, a francesa não perdoa. Dama ameaçada e a dama tem que fugir. Foge para E6. O cavalo agora está cravado, não pode sair da frente. E as brancas resolvem defender logo esse cavalo, jogando um dama F3. Defendeu? Defendeu. Mais uma vez, se você é iniciante no xadrez, ou se é nível intermediário, está evoluindo, analisa a posição. Peça está cravada, a peça está cravada, não pode sair da frente, mas está defendida. Que lance você faria nesse momento? Se está ameaçada, praticamente está perdida. Tem que colocar mais um ataque nesse cavalo. E as pretas jogaram F5. F5 atacou o cavalo. O cavalo não pode sair da frente, que fica em xeque. F5 atacou o cavalo. Olha, quando a partida iniciou, seguiu os trilhos normais, tranquilo, sem problema, com equilíbrio, até aquele lance, sétimo lance, quando houve o erro. Então, quando houve aquele erro, a partida começou a ficar complexa, problemática para as brancas. E a francesa é educada, jogando tranquilamente, jogando de acordo com a teoria, esperando a oportunidade. A francesa é educada até certo ponto, mas depois cobra precisão. Se errou, não posso ser mais educado, dar oportunidade para você recuperar. Agora vou cobrar precisão da sua parte, do princípio ao fim. Porque se não jogar com precisão, perde a partida. Então quando joga F5, o cavalo está perdido de todo jeito, as brancas dizem, olha, vou ter que ganhar um tempo. As brancas vão ter que ganhar um tempo. O cavalo errou, fugiu e o bispo pagou a conta. Agora o cavalo está mal posicionado, está cravado, está ameaçado. Vou ganhar um tempo. E joga 1, 2, 3. Faz o roque. Esse aqui é o roque longo. O roque longo foi feito. Captura ou não captura? Captura de dama ou captura de peão? Se capturar de dama, perde a dama. Perde como professor. Vamos capturar de dama para ver o que acontece? Captura de dama. A dama não vai capturar. Porque se capturar, o peão captura.
mas a dama fica perdida como? Aquele roque longo que foi feito, agora a torre trabalha, ó, cravada na dama. A dama não pode sair da frente que o rei fica em xeque. Então é obrigado ou capturar ou procurar fazer outro lance, uma vez que a dama está protegida, mas a dama fica perdida. Então, voltando ao lance, essa foi a esperteza das brancas terem feito o roque longo, né? Terem feito o roque longo naquela hora. Então, ali, isso mesmo, fez o roque longo, porque o rei andou uma, duas e a torre duas. Esse foi o roque longo. E agora com a intenção de jogar a dama, aliás, a torre cravando a dama. Então, o cavalo foi capturado, mas foi capturado com o peão. Vantagem para as pretas. Ganhou mais uma peça. Olha que na francesa é assim. Você vai jogando e tudo tá certo. Até chegar o momento de não estar mais. E qual é o momento que não fica certo? Quando os lances são invertidos, quando o cavalo foge e deixa o bispo esquecido para pagar a conta. O cavalo fugiu, o bispo pagou a conta. Automaticamente, ou seja, pode perder a partida, né? Pode perder a partida. Dama agora está ameaçada. E para onde vai essa dama? Tem para onde ir? Tem. Tem muitas casas. O que ela não pode fazer é ficar sob ameaça, como está aí, sob ameaça. Então, ela resolve fazer um lance aí, jogar em... Tem um cheque aí para dar, né? H5, cheque. Mas fica só perdendo tempo. Mas ainda é um xadrez de esperança para as brancas. Elas estão confiantes. E quando as pretas recebem um cheque, tem como se defender? Tem. E vai de imediato propor troca de damas. A lei Capablanca diz que troque as peças, mas só troque no momento certo. Você pode fazer um ataque sem precisar trocar a peça, faça. G6, mais uma vez dama ameaçada. Essa dama já andou muito no tabuleiro e vai continuar andando. Ameaçada, ela foge para H4. E quando vem para H4, olha lá o que vai acontecer. Fugiu para, estava ameaçada e fugiu para H4. Essa foi a melhor casa ou teria outra casa para as brancas? Foge para H4. Está aqui o lance. H4. E as brancas atacam com o bispo D2. Mais uma vez vai jogar com a dama, joga para G3. E quando joga para G3, chega a vez de as peças pretas capturarem mais um peão. O peão que está em C5, ficou um bom tempo ali, poderia ter sido capturado antes, não foi. Então, bispo captura C5. Olha uma armadilha. As brancas dizem, eu vou fazer mais uma investida para ver se as negras caem na armadilha. Fazer uma armadilha. Eu vou apelar aqui. É o xadrez do apelo. Agora eu vou pela fé, vou pela esperança mesmo. Mas sabe o que acontece? As pretas não aceitam. As brancas jogam, né? Cavalo F3. Cavalo F3 pode capturar uma peça de graça. Ô, jogador da francesa, estou te dando uma peça de graça. Aceita ou não aceita? Se aceitar essa peça de graça, o que é que acontece? Cai no mesmo golpe, na mesma armadilha que foi preparada alguns lances antes. Se captura F3, vamos
fazer de conta que o lance tenha sido esse. É captura F3. Olha o que acontece. A torre novamente, ou uma ou outra, vem para a casa E8 e a dama fica cravada. Não vai mais poder sair da frente. Vai ter que perder a dama. Então, volta do lance. Cavalinho, fique aí. O seu companheiro estava ameaçado e cometeu um erro tremendo. Saiu e deixou o bispo em apuros. E o bispo serviu de bode expiatório. Pagou uma conta que não devia. Por enquanto, fique aí. Então as brancas resolveram jogar D3. Mas qual é a função desse lance? Romper a estrutura do roque das brancas. Se por acaso capturar, peão não captura. Se o peão que está em C2 capturar D3 e o peão de D capturar, também vai cair na mesma armadilha. Então, D3 foi jogado. Se capturar, a dama vai capturar o peão de B, B3. E aí já praticamente ameaçando um mate. Mas quando joga D3, as negras dizem, olha, vou mandar mais um ataque para cima da dama. E joga cavalo. Olha o cavalo para onde vai. 1, 2, 3, cavalo G. 5, ameaçando a dama. Ah, agora sim, ó, seu doutor. Agora é a hora de trocar. Tô ganhando uma peça. Não vou perder a dama através de uma cravada. A lei Capablanca pede que quando você está na vantagem, você troque as peças. Já estou ganhando 2 peças, ó. Peão está igual para cada lado. Então é a hora de propor uma troca. Dama E5, propôs a troca. Vai capturar? Tem um cavalo. Aí ela fala, capturar não. Colocar mais um ataque. Só que colocar mais um ataque. Bispo ameaça a dama. Dama não pode capturar porque a dama protege. Só que teve um problema aqui para as negras. Aliás, para as brancas, né? Para as brancas teve um problema. Porque essa dama que jogou em E5 também ameaçou um lance em A1, ameaçando o rei. Mas, por enquanto, na análise feita pelo jogador de preta, disse, antes de jogar a dama em A1, dando cheque, tenho um lance intermediário. Jogar com o bispo. E o bispo foi para A3, dando cheque. O rei não pode ficar aí, vai ter que fugir. E o rei fugiu para única casa, né? Não pode fugir para B1, porque se fugir para B1, vai levar checkmate. Então não pode fugir para B1. Só tem para ele D2. Senhor rei, fuja aí para uma casa e fugiu para D2. Lá vem o rei fugindo do ataque D2. Ainda tem ataque? Tem. Para onde vai fugir esse rei? A dama está aí. Observe, olhe, mas não capture, porque você não vai ter tempo de capturar. Então veio mais um ataque e com o bispo. Bispo B4. Bispo B4, cheque, ameaça ao rei. Com esse lance, o rei vai ter que fugir novamente. Para onde o rei deveria fugir? Nessa casa, nessa posição, só pode fugir para uma das 2 casas. Uma é
C1, fugir para C1, ficar longe do ataque do bispo. E a outra casa seria E3. O que acontece se ele fugir para E3? Analisa a posição. Tem mate? Mate em 1. Agora chega a hora da ameaçada, vai sair agora da casa. Dama D4, checkmate. Tem para onde fugir? Não. Aqui, ó, tem um peão controlando. E aqui, tem outro peão controlando. Capturar? Não pode, que tem o cavalo. Então, o rei que está em xeque não fugiu para E3, mas ele resolveu fugir para C1. E quando vai para C1, toma o mate. Descubra onde é o mate. Analise. Dama A1, checkmate. Perceberam? Dama E1, checkmate. Não tem mais saída. A essa casa ele não pode mais voltar porque o bispo defende. E a dama controla tudo. Então, um pequeno erro das brancas se transformou em um grande prejuízo. O pequeno erro foi saltitar com o cavalo antes que o bispo capturasse C6, dando cheque. Então as pretas agradecem o resultado. O bispo ficou pendurado naquele lance 7. Ficou perdido. E, consequentemente, no decorrer da partida, a partida também foi perdida. Quando você estiver jogando sua partida de xadrez, em campeonatos, em torneios ou mesmo partidas amistosas, procure perceber que um erro é tarde demais. Um erro é tarde demais. Era só o que as negras estavam esperando para colocar vantagem, obter vantagem e manter essa vantagem até o final do jogo. É uma defesa muito boa, é uma defesa que não tem pressa, é uma defesa que se joga com calma, mas também tem que jogar com precisão e jogar com cálculo. Muito educada a defesa francesa, até, como já mencionamos, certo ponto. Depois disso, ele só já foi educado demais. Agora, para você ganhar, jogue com precisão. Gostou? Dê seu like e se inscreva no canal.